Cumprimento aos amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, mais uma vez estamos aqui neste recinto sagrado para estar transmitindo a palavra de Deus. E desde já convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos em todos. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até região inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo que é Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que a cabeça é Cristo, e de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação a si mesmo em amor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, este texto aqui ele fala de união. O apóstolo Paulo transmite aqui a sua epístola à igreja de Éfeso. E nesse capítulo ele fala da unidade e andar em amor. Por que eu devo andar em união
para o bem da igreja. Nós sabemos, irmãos, que nos dias em que nós vivemos, há uma rivalidade tão grande no meio do povo de Deus. É uma rivalidade. E isso, igreja, tem atrapalhado a obra do Senhor. A obra do Senhor tem sofrido por causa disso. A divisão na igreja. E o apóstolo chama a atenção da igreja para que os irmãos venham andar em unidade, em união, para o bem da igreja. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele compara a igreja como um atleta, aquele que corre. E nós vemos, irmãos, que para que possamos participar desta corrida espiritual, devemos ter um preparo. Comparamos a vida cristã como uma caminhada. E esta caminhada envolve, no primeiro passo de fé, no momento em que nós somos atraídos para Cristo, no momento em que nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, é o primeiro passo que você dá em comunhão com a igreja e com o Senhor. E isso, meus amados irmãos, envolve progresso, exige equilíbrio, exige força. Se nós não aprendermos a andar, não podemos correr. Se nós, ao darmos o primeiro passo, não conseguimos nos equilibrar, não conseguimos nos afirmar, como nós iremos participar desta corrida? Isso o autor aos Hebreus, ele fala, no Hebreus capítulo 12, no verso 1 e 2. O que ele diz? Ele diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, e que nós devemos prosseguir, devemos nos livrar de todo o embaraço, devemos nos livrar do peso do pecado que nos assedia. Se nós não conseguimos andar, dar o primeiro passo e nos equilibrar, encontrarmos força, como poderemos participar desta corrida? Muitos irmãos já estão caídos. Por quê, pastor? Por causa da desunião. Um não consegue correr ou andar do lado do outro. Há intriga, há rinchas. E isso atrapalha. Então, para mim participar desta corrida, eu tenho que estar firme. E também, meus amados irmãos, para que eu possa ficar firme diante da batalha. Que batalha é essa, pastor? Efésios capítulo 6, verso 11. Olha o que diz. Por que nós devemos aprendermos a andar em união? Olha o que diz no verso 11. Revestir de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra a cilada
do diabo. Então nós devemos ficar firme. E como iremos conseguir? O apóstolo Paulo vai nos mostrar como nós devemos andar. Porque à medida em que andamos em união, somos dignos do chamamento de Deus, pois fomos chamados. Nós fomos chamados para ser um corpo. Então, se nós fomos chamados para ser um corpo, o corpo existe vários membros, mas está ligado no corpo. Não pode, a mão não pode dizer que não precisa do braço. O ouvido não pode dizer que não precisa da cabeça. O corpo são vários membros, mas estão ligados em um só corpo. Então, meus amados irmãos, olha o que o apóstolo Paulo fala. Verso 1: rogo-vos, irmãos, pois eu, o apóstolo, ele é prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação que foste chamado. Ele roga a igreja de Éfeso e mostra: veja como você foi chamado. Ele roga para que nós deveis andeis de modo digno, para que foste chamado. O verso 1: e como devemos andar? Como nós devemos andar em união para o bem da igreja? Quando eu falo igreja, não estou falando de uma denominação, de uma placa. Existem muitas placas, mas a igreja é uma só. Existe só um Deus. Existe Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. E como devemos andar, irmãos? Verso 2 responde esse questionamento. Olha o que diz: como eu devo andar em união? Com toda a humildade. Quando nós somos humildes de diante de Deus, Jesus Cristo foi o maior exemplo de humildade. Ele, sendo Deus, se esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo, para fazer a vontade do Pai, para que nós, eu e você, tivéssemos essa união e viver ligado em um só corpo. Humildade, mansidão, que mais? Com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Meus amados irmãos, nós devemos aprender. Quando o crente ele dá um primeiro passo, ele está engateando na fé, e esta pessoa, por não conhecer, por não ter raízes profundas, acaba cometendo algo que desagrada. Mas a Bíblia diz que nós devemos suportar os mais fracos em amor. Nós devemos ser humildes, em mansidão, longânimo, suportando-vos a outros em amor. É isso que está faltando hoje no meio do povo de Deus. Há uma briga, há uma desunião. E eu digo para os irmãos:
Isso atrapalha a igreja, isso atrapalha o crescimento da igreja, porque quando nós não conseguimos andar em união, em um só corpo, o mundo que nos observa jamais vai querer algo com Jesus Cristo. Por quê? Porque o ímpio ele vai dizer: eu fazer parte desta igreja que os irmãos só vivem em brigas, os irmãos não concordam com o outro, e esta pessoa, por causa do escândalo que os irmãos estão dando, esta pessoa não vai ser salva. E Jesus Cristo ele diz: é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele de que vier o escândalo. Ai, irmão, significa sofrimento, dor. Devemos ter cuidado. No verso 3: esforçando-vos, é com esforço. Não é fácil. Não é fácil você amar aquele que te aborrece, aquele que levanta calúnia contra você. Não é fácil. Se eu disser para você que é fácil, eu estou mentindo. Mas eu digo para os irmãos que nós devemos nos esforçarmos para o bem da igreja. E o que ele diz mais? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A união já existia. O que o apóstolo Paulo está pedindo é para que nós venhamos manter este elo, esta união. É o que está faltando hoje no meio do povo de Deus. Então, meus amados irmãos, como devemos andar? O verso 2 e o 3 responde. E pergunto: e por que devo andar assim? E por que eu tenho que me humilhar àquele que me maltrata? Porque se nós somos servos de Cristo, se você aprendeu com Cristo, o que foi que Cristo ensinou aos apóstolos? E o que é que nós temos aprendido através de sua santa palavra? Jesus Cristo, ele não merecia a morte. Mas quando Jesus Cristo estava na cruz, a sua última oração, ele disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Para quem Jesus estava pedindo isso? Para aqueles que estavam zombando dele, para aqueles que o crucificaram. Então, meus amados irmãos, devemos aprender. E como devemos, e por que devo andar assim? O verso 4 vai responder. Olha aí. Por quê? Porque há somente um corpo. O corpo não pode estar dividido, igreja. Eu devo andar em união para o bem da igreja. Nós devemos, sim, meus amados irmãos, andar deste jeito, porque nós não podemos nos desligar do corpo. Jesus Cristo, ele fala lá no Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, o que cuida. Nós mesmos não conseguimos produzir frutos de nós mesmos, porque nós somos os ramos. Se nós estivermos ligados na videira verdadeira, nós vamos sim produzir frutos. E qual os frutos que nós devemos produzir, igreja? São os frutos do Espírito Santo, e não o fruto da carne. E olha o que ele diz no verso 4: há somente um corpo e um Espírito, o Espírito Santo.
como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Aleluia! Por que eu devo andar em união? Porque há um só corpo, porque há um só Espírito, e também uma só esperança da nossa vocação. E qual a vocação que nós devemos ter? Qual a sua vocação? Todos nós, igreja, todo ser humano é capacitado de dons. Devemos analisar e vermos qual o dom que nós devemos ter. E digo para os irmãos, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele diz que o maior dom de todos não é o dom de profecia, não é o dom de revelação, não é o dom de falar em línguas estranhas. O maior dom que existe no ser humano é o dom do amor. Aleluia! Então, meus amados irmãos, verso 5: por quê? Porque há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Isso do batismo não está falando aquele batismo que você desce as águas. Este batismo é o batismo com o Espírito Santo. Aí você pode perguntar, pastor, mas por que eu não falo em línguas? Língua já é outra coisa. Mas todo servo, todo cristão tem que sim ser batizado com o Espírito Santo. Jesus, ele diz no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, e João diz assim: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um depois de mim, em que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem uma pá na mão para separar o trigo da palha. Qual o batismo que você quer ser batizado? Com o Espírito Santo ou com fogo? Eu prefiro ser batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Verso 6: porque também há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age no meio de todos. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, como devemos andar? Verso 1, verso 2 ao 3 responde: e por que devo andar assim? Verso 4 ao 6 responde. E a outra pergunta: será que eu consigo andar com estes requisitos? É difícil, pastor. É difícil, irmãos, mas não é impossível. Porque quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como o único e exclusivo Salvador, Ele nos deu capacidade, Ele deu o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a resposta para essa pergunta, nós vamos ver no verso 7 ao verso 10. Olha aí, meus amados. E a graça foi concedida a cada um de nós. Aleluia. A graça de Deus foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aleluia. É com esta graça que foi nos dado que nós conseguimos caminhar na presença de Deus em união para o bem da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 8:
Por isso diz, quando ele subiu às alturas, Jesus Cristo levou o cativo ao cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, e o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Quando Jesus Cristo ele desceu, com a sua humilhação, ele desceu às profundezas da terra, mas quando ele subiu, ele nos libertou do cativeiro de Satanás. Glória a Deus! E quando ele nos libertou, ele nos deu uma carta de alforria. Hoje nós somos libertos para glorificar a Deus, andar em união, para que a igreja do Senhor cresça em número de salvos, para a glória dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais, meus amados irmãos? Vamos ler o verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Jesus Cristo desceu, mas ele subiu para preencher o seu trono de glória. Aleluia! E através dos dons que ele nos deu, ele nos capacitou, igreja, para que nós viéssemos andar em união pelo amor, o amor dele que está derramado em nossos corações. Aí eu te pergunto, ou você pode perguntar, e pastor, e por que ainda existe contenda? Por que há tanta divisão? É porque tem irmãos ainda que ainda são como criança, aceitaram a Cristo, deram o primeiro passo, mas não firmou as suas raízes, aleluia, na rocha que é Jesus Cristo. E esses irmãos são tidos como meninos, como criança. Criança por tudo briga. E é por isso, igreja, que existe ainda no meio do povo de Deus a desunião, porque tem irmãos que não amadureceram na fé. Tem irmãos com 10, 15, 20, 30 anos que se comporta como uma criança. As atitudes são atitudes de criança. Não cresceram, mas não cresce porque não quer. Porque Cristo, ele nos capacitou, ele nos deu dom para isso. Cabe a cada um de nós exercitar, colocar em prática o que nós aprendemos com ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Verso 11. Ele mesmo, Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele tinha muitos discípulos, mas ele tinha apenas 12 apóstolos. Os discípulos são os seguidores de Cristo. Os apóstolos são comissionados. Os apóstolos tinham que ter 3 qualificações. Para ser apóstolo, tinha que ter 3 qualificações.
Qual a primeira? A primeira qualificação para ser um apóstolo: tinha que conhecer pessoalmente a Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 1 e 2. Para nós confirmarmos, para ser apóstolo, tinha primeiro que conhecer Cristo pessoalmente. Por isso que os outros apóstolos, Pedro e os demais, não aceitavam o apóstolo Paulo como um apóstolo, porque ele era um perseguidor da igreja e ele não viu a Cristo. Mas o apóstolo tem aqui a sua defesa. Verso 1 do capítulo 9 de 1 Coríntios: não sou eu plenamente livre, não sou eu apóstolo, não vi eu ao Senhor Jesus, nosso Senhor, e não sois vós o fruto do meu amor? Falando para a igreja de Corintos, com a defesa do apóstolo Paulo para os demais: eu vi a Cristo quando ia para no caminho de Damasco, com uma carta para perseguir a igreja, e ouviu-se uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aquele clarão, ele caiu do cavalo, ficou cego. Esse, meus amados irmãos, é o argumento, é a defesa do apóstolo Paulo para colocar o título de apóstolo. Verso 2: se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza o sou para vós, portanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. Aleluia! Os demais apóstolos foram apóstolos para os judeus. Como os judeus não aceitaram o apostolado do apóstolo Paulo, ele passou para os gentios. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E qual o segundo requisito para ser um apóstolo? Tinha que ser testemunha titular da ressurreição de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 21 e 23. Olha o que diz, igreja. Aqui, quando eles foram fazer um sorteio para escolher alguém para assumir o cargo de Judas Iscariote, olha o que diz aqui: sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Então, para ser escolhido um homem entre eles, tinha a pessoa que tinha que ter conhecido Cristo, andado com Cristo, ter visto os milagres e ter visto Jesus ressuscitar. Verso 22: desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado entre nós aos céus, é fundamental que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E qual o terceiro requisito? Ter o ministério autenticado com milagres especiais. 2 Coríntios 12:12. Para ser apóstolo, tem que ter esses requisitos. Os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança, por meio de obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Aleluia! Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos. Então, que para ser apóstolo tem que ter esses 3 requisitos. Digo para os irmãos:
que não existe mais apóstolos. Os apóstolos foram os 12. Tem pessoas aí que se coloca aí um título de apóstolo, mas apóstolo, segundo a palavra de Deus, tem que ter esses 3 requisitos. E como é que eu posso ser apóstolo se eu não andei com o Senhor, se eu não vi Ele ressuscitar, se eu não consigo fazer milagre e nem também vi Ele quando subir aos céus? Os irmãos entendem? Os profetas, dons para os profetas. Os profetas não eram apenas aqueles que previam o futuro, mas, sobretudo, aqueles que proclamavam a palavra de Deus. Eles recebiam suas mensagens diretamente do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, também nós não temos mais hoje profetas. Por quê? Porque o cânon está fechado, a Bíblia está completa. Porque se levantar um outro profeta, tem que se fazer outra Bíblia. Quando Jesus diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, a palavra de Deus já está completa. Mas existe o quê? Existe o dom da profecia. E qual é o dom da profecia, pastor? É quando um servo de Deus, ele explana a palavra de Deus fielmente, aí você está transmitindo o dom da palavra, a revelação que está dentro da palavra de Deus. Para que tudo isso? Para a união da igreja. Por isso que Cristo deu uns para apóstolos, profetas. Os profetas passaram e os apóstolos, eles colocaram o fundamento. E o fundamento é Cristo, aprenderam de Cristo. E estão passando para frente. E aí é onde é que entra o evangelista. Dons para os evangelistas. Quem são eles? São os ganhadores de almas. São aqueles que saem pelo mundo, trazendo as ovelhas feridas, para que o pastor venha cuidar. E como é que o pastor cuida? Com a palavra de Deus, alimentando eles, para que eles possam, na primeira caminhada, eles caminhar, para que eles possam estar enraizados, junto com a igreja, que é o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E para que tudo isso, pastor? Nós vamos ver no verso 12. Para que eu devo andar em união para o bem da igreja? No verso 12 responde: com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Esses dons que Cristo deu à igreja é para o aperfeiçoamento, não é para a glória do homem. Não é para que o homem venha dizer que eu sou santo mais do que o outro. Eu sou santo mais do que você, porque eu falo isso, eu falo aquilo. E isso, irmãos, esse ensinamento não é de Deus. Porque aquilo que nós aprendemos, devemos ser humildes na presença de Deus. Porque quem tem que brilhar na igreja é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Nós somos apenas o corpo. A cabeça está nos céus. A igreja tem que aprender a andar em união. Cristo nos observa, Ele nos olha, Ele nos sonda. E em breve voltará para buscar o seu corpo. Aleluia! O corpo somos nós, a igreja. Por isso que nós devemos aprender a andar em união, num só pensamento. Quem é que nos une, igreja? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como devemos caminhar no aperfeiçoamento da palavra de Deus,
para que na igreja não venha ter adversidade, para que a igreja não venha ter contenda, para que não atrapalhe a obra do Senhor. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo, é para a nossa edificação e para a edificação do nome de Jesus Cristo. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aleluia! Nós só vamos conhecer o Filho quando nós aprendermos a andar em união, em unidade, porque um corpo dividido não vai para lugar nenhum. Cristo deu a sua vida por nós, para que nós viéssemos aprender a andar em santidade, andar em amor, em comunhão, para o bem da igreja, para o crescimento da igreja, para nos aperfeiçoar, para que nós viéssemos alcançar o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, a medida. Lembra do primeiro passo? Como uma criancinha, mas você vai se desenvolvendo, você vai engateando, até você ficar de pé, e quando você fica de pé, você começa a dar as suas caminhadas, e você começa a ficar firme, aleluia. Assim é a igreja, para que nós venhamos ficar firme contra a cilada do inimigo e também para a nossa corrida espiritual. E o que mais nós aprendemos com a palavra de Deus? 14. Para que não mais sejamos como meninos. Quando nós, através dos dons que Cristo nos deu, nós não devemos ser mais como criança. Por que, igreja? Porque você recebeu todos os dons, você tem conhecido a palavra de Deus. Olha o que diz, verso 14: para que não mais sejamos como menino, agitado de um lado para o outro, levado ao redor de todo o vento, daquilo que nos afasta da presença de Deus. Doutrina e ensinamento, mas tem ensinamentos que são distorcidos, que não provém de Deus. Então o Cristo, Ele quer que nós venhamos alcançar uma estatura de homem, para que nós não venhamos ser levados por roda de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem as pessoas ao erro. Muitas pessoas se comportam como meninos e estão sendo levados pelo erro de homens maus que têm se infiltrado dentro da igreja do Senhor, são enjoios, e tentando fazer de tudo para atrapalhar o progresso da igreja. O diabo tem feito isso, irmãos. Verso 15: mas seguindo a verdade em amor. Que verdade é essa, igreja? Jesus Cristo, Ele diz no Evangelho de João, capítulo 8, 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36 ele diz: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Glória a Deus. Então diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que a cabeça é Cristo. Nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. Nós devemos ser guiados por Ele. É por Ele, igreja. Ele é a cabeça. Ele deu a sua vida pelo corpo, pela igreja. Mas Ele quer que nós venhamos andar em amor, em harmonia, em união, para o bem
da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 16: de que todo o corpo, bem ajustado, bem consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, fala do corpo, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia! Então aprendemos que quando nós andamos em união, harmonia, em amor, serve para quê? Para o próprio aumento, para a edificação de si mesmo. Quando eu e você andamos em união, em amor, o que é que acontece, igreja? Nós estamos glorificando o nome de Jesus. Para encerrar, quero ler com os irmãos Evangelho de João, capítulo 17, na oração de Jesus Cristo pela igreja, verso 20 e 23. Olha o que diz a palavra de Deus. A oração de Jesus pelos cristãos, pela igreja em geral. Ele já tinha antes orado pelos apóstolos, pelos discípulos. Agora ele está orando pela igreja mundial, pela igreja em geral, por mim e por você. Nós ainda não era nem nascido, mas ele já orava por nós, para que nós viéssemos andar em união, em amor. Olha o que ele diz no verso 20 do Evangelho de João, capítulo 17. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da mensagem dele. Jesus está dizendo: eu oro por aqueles que ainda vão crer em mim, pela mensagem que eles, os discípulos, irão pregar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Verso 21: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia, glória a Deus. Jesus está orando para que nós viéssemos aprender a entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles andam em união, para que a igreja viesse entender o que significa andar em união e em amor. Aleluia. Verso 22: eu lhe tenho transferido a glória que tem me dado, para que seja um, como nós somos. Aleluia. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. Olha a responsabilidade da igreja. Quando nós, eu e você, andamos em amor, em união, em harmonia, o mundo vai dizer: verdadeiramente, eles são diferentes. Verdadeiramente, eles são servos de Deus. De diante da adversidade, de diante da perseguição, eles não vão revidar, porque eles aprenderam com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde esta palavra no teu coração e vamos aprender a andar em amor para o bem da igreja, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Oremos para encerrar o culto desta noite, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra revelada. Por tu, Senhor Deus, ter me usado mais uma vez para estar nesta noite
explanando, Senhor, a tua santa palavra. E eu creio, Senhor, que esta palavra, ela vai, Senhor, produzir o efeito para o qual está sendo enviada, para que nós, Pai Santo e Pai amado, possamos, Senhor, aprender a andar em união, em amor, para a glória do Teu santo nome, para que nós, Senhor, não venhamos escandalizar, Senhor, o Teu santo nome. Nos ensina, Senhor, a colocar em prática a Tua palavra e viver, Senhor, segundo os ensinamentos da Tua palavra. Pai bendito, abençoa a Tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, onde quer que este vídeo, Senhor, esteja sendo produzido, que ele possa neste momento, Senhor, estar falando aos corações. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.